Bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. E hoje vamos conversar sobre copywriting estratégico, como transformar palavras em vendas. Hoje, o consumidor ele é exposto a mais de 6.000 mensagens publicitárias por dia. Em meio a esse ruído, apenas as mensagens claras, emocionais e estrategicamente escritas conseguem se destacar. Esse é o papel do copywriting estratégico, transformar palavras em decisões. Nesse episódio, eu converso com o Rodrigo Araújo, que é gestor de marketing e vendas, e com a Manuela Conrado, que é redatora publicitária. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. E eu quero conversar aqui com vocês, a priori, sobre fundamentos de copyright. A gente sabe que antes de falar de métodos e técnicas, é importante entender a essência do copyright, o seu papel nas estratégias, de comunicação e vendas. Então, Rodrigo, o que é copyright estratégico e como ele surgiu? Assim, como surgiu até uma pergunta bem legal para falar disso, mas eu Show. vou primeiro tentar conceituar assim, um pouco. Na minha cabeça, o copywriting estratégico nada mais é do que você usar as palavras intencionalmente para causar vendas. Certo. Tipo assim, para mim é a melhor definição que tem você. E aí pode ser vendas, pode ser causar uma ação, né? Mais cedo eu estava falando sobre isso, eu fiz essa definição de você usar as palavras intencionalmente para fazer com que quem está lendo faça alguma coisa, seja vender, seja ir para a próxima etapa do funil, seja converter, seja fazer qualquer coisa. E aí, quando a gente fala de onde surgiu o copywriting, né? Ele surgiu das antigas sales letters, né? Que você tinha nos Estados Unidos, era muito comum que as empresas mandassem cartas para as casas das pessoas com uma oferta ali, né? E precisava ser um texto muito bem trabalhado para que você conseguisse ter uma conversão através de uma carta, né, amigo? O cara mandava uma carta para tua casa e tu tinha que responder a carta com dinheiro. Olha só, né? Que Imagina interessante. a distância que era para você fazer tudo aquilo. Então, desde aquela época, se estruturou grandes nomes ali do copy, né, do copywriting, desde aquela época. Então, o copywriting, apesar de ter sido popularizado novamente nos últimos anos com o advento do marketing digital, Uhum. ele já é uma profissão antiga que tem mais de 100 anos. Você está entendendo? Ele já é uma disciplina antiga que já vem feito, só que ele era muito conhecido como vendas. O próprio vendedor porta a porta, ele foi o primeiro ser a descobrir isso, né? O Roberto Cialdini, no livro dele, na Armas de Persuasão, ele fala muito sobre essas experiências dos primeiros vendedores, que eles foram descobrindo a persuasão em escala, né? Porque, assim, cada um pode ser persuasivo do seu jeito, mas se você criar isso através de um método, um processo ensinável e repetível, aí sim você está falando de fazer copywriting, usar as técnicas certas que a galera lá das cartas de vendas, lá dos antigos já usavam. Então, é uma prática mais antiga daquilo que a gente imaginava, né? Então, Manuela, eu quero saber agora com você qual é a diferença entre um profissional de copywriting e um redator publicitário. Como se diferencia os dois? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Eu gostei Legal. muito de estar aqui. Então, muita gente acha que o redator publicitário ou copywriter podem atuar a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Tem ali uma vírgula que pode diferenciar os dois. O redator publicitário, ele trabalha muito na área criativa, no branding, na marca. Ele está ali para construir a marca, construir uma persona. E realmente, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do Red Bull, se a gente falar te dar asas, você vai lembrar do Red Bull. Se Verdade. você pensar ali em outro slogan do Rolex, tem uma fala muito boa do Rolex, que é: se ninguém nota seu pulso, então teoricamente você está morto. Então, tudo aquilo vem de um redator publicitário. Já o copywriter, ele é, como o Rodrigo estava falando mais cedo, é como se fosse um vendedor que usa texto. Então, o copywriter, ele vai atuar nessa parte de aplicar métodos, aplicar estratégias que vai fazer você comprar e você nem não vai perceber que você está seguindo um método que ele mesmo escreveu. Se a gente for aplicar métodos, se for aplicar funis, vai levar o comprador, vai levar o lead no resultado que a gente quer que ele vá usando nossas estratégias. Então, o copywriter, ele atua muito na parte de vendas. Ele está ali estrategicamente para vender. Já o redator publicitário atua mais nessa área criativa.
Muito bom. E aí, puxa para uma próxima pergunta aqui, que até vai colidir com a experiência do Rodrigo em termos de vendas. E o que que torna uma copy, Rodrigo, eficaz em termos de conversão? Olha, depende muito do momento, né? Mas uma coisa que eu gosto de usar muito a copy para construir é o argumento de vendas. Certo. Então a gente vai olhar ali para aquele produto, para aquele serviço, vai entender quais são as objeções que a gente tem que quebrar, né? Eu falo muito do método QVO, né? Do meu Uhum. livro, de você quebrar objeções, gerar valor percebido e fazer uma oferta irresistível. Tudo isso é uma estrutura de copy, né? Quando você fala o QVO, ele é uma estrutura de copy aplicada à venda na prática. Então, Ok. assim, quando a gente pega essa estrutura, e tem várias outras, tá? A gente tem inúmeras estruturas diferentes que elas são empilhadas para que elas causem um resultado de vendas. Tudo isso é copy. Então, quando você usa o copy intencionalmente para alguma finalidade de venda, você está criando ali. Você pode usar isso muito, na verdade, né? Não quando. Você deve usar ele intencionalmente para causar venda. E aí, na minha visão, quando fala de venda, a gente tem um primeiro momento onde o copy é imprescindível, que é na quebra de objeções. Porque assim, imagina, é muito mais fácil tu quebrar uma objeção de, por exemplo, eu não sei se isso é para mim. Cara, imagina, eu acho que é para você sim. Olha só, esse cara aqui que tem a tua idade, que ele tem aqui mais ou menos o teu momento de vida, olha só qual a transformação que aconteceu na vida dele. Aí, ó, tu tá usando copy, o elemento de prova social, para convencer esse cara a quebrar essa objeção. Então, Interessante. de diversos elementos e atributos diferentes de copywriting que a gente pode usar para tanto quebrar objeções, para criar uma urgência numa conversão, o copy ele é uma arma fantástica para quem quer vender, né? O cara que não vende usando Verdade. copy, ele está sofrendo uma venda, né? Que o cliente, não, amigo, eu quero comprar, me dê, entendeu? E aí você usa todo esse trabalho de estratégia, né? E aí, Manuela, eu quero compreender de uma forma aqui, como é que esse papel do copyright, como é que ele se conecta com o marketing? Aqui você bem diferenciou, né, o papel do redator, do copyright, Sim. mas como é que o copyright se conecta com o marketing de uma empresa? Então, o copywriting e o marketing, ele andam ali lado a lado. Não tem como você fazer o marketing sem copywriting, nem o copywriting sem o marketing. Então, eles atuam em conjunto porque numa estratégia, numa campanha de marketing, você vai precisar ter uma linguagem, você vai precisar ter uma forma de se comunicar com seu lead que vai levar ele a fazer a sua estratégia. Então, se você faz um marketing sem nenhuma noção de copywriting, sem nenhuma estratégia de copywriting, tem muita chance de dar errado. Então, se você não souber aplicar o seu copywriting no marketing, você não vai ter o resultado que você quer. Assim como se você tiver um copywriting muito bom, mas se você não souber em qual estratégia de marketing aplicar, seu copywriting vai ser praticamente jogado fora. Então, eles atuam ali lado a lado, porque assim como no marketing direto, o resultado importa, Sim. no copywriting também. Porque você vai levar os leads para trazer o resultado de toda uma campanha, de toda uma estratégia. Então, não tem como você fazer um se deixar o outro de lado. Muito bom. E aproveitando esse gancho, a gente entra agora na parte de estrutura de copy que de fato vende, né? A gente sabe que esse profissional, ele não faz uma arte aleatória. A gente já deixou isso claro aqui, né, no início. Ele segue uma estrutura testada e aprovada que guia um leitor, né, o lead, no caso, rumo à decisão de compra. E aí a gente tem alguns vocabulários, né, alguns tipos de estrutura, né, que funciona, enfim, o modelo. E aí, Rodrigo, você com certeza vai saber muito bem explicar sobre o modelo AIDA. Então, como é que funciona o modelo AIDA? Explica aqui pra gente na prática. Cara, o AIDA, ele é um modelo bem difundido já. Uhum. Eu gosto, para algumas coisas ele serve bastante e tal. Acho que para você passar algumas mensagens ele é importante, né? Que ele basicamente são 4 estágios, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, o que esse modelo, esse framework de copy ele te traz, né? Que nesses 4 momentos você tem que chamar a atenção daquela pessoa que está lendo. Então, uma headline chamativa, né? Você tem que despertar o interesse dele sobre aquilo, ou seja, isso aqui é interessante para você, né? Você tem que ter uma história que conduz esse cara, você precisa gerar desejo sobre aquilo que você está vendendo,
No caso, o AIDA acaba sendo muito direcionado para isso, ou gerar desejo sobre o conteúdo que você está falando, e no final, fazer esse cara ter uma ação, né? Muito do que eu acredito que seja o AIDA e a importância dele, acho que a gente tem vários outros frameworks que são até um pouco mais elaborados e mais direcionados, né, para outros propósitos, mas ele tem muito ele cumpre muito bem o papel de fazer um conteúdo ser útil. Porque, Certo. cara, o conteúdo para ser útil, ele tem que chamar a tua atenção, ele tem que gerar minimamente o interesse, ele tem que te gerar um desejo de ler ou de consumir aquilo que você está vendendo ou está educando, entendeu? E você precisa fazer o cara dar o próximo passo. Então, eu gosto muito do AIDA como modelo de construção de copy para conteúdo. Para venda, eu acredito que ele não tenha mais tanta efetividade no momento que a gente vive hoje, que é aquela coisa da explosão de conhecimento o tempo todo, de conteúdo, é um over delivery constantemente, né? Acho que é tão over que tem um dado que eu gosto, sério, você sabe que eu gosto de trazer alguns dados assim, eu vi um Vontade. negócio muito legal, que não desviando tanto, mas falando um pouco da atenção do consumidor hoje, né? Uhum. O TikTok, ele já tem o dobro de horas ativas de usuários do que o Instagram. Ele já é a primeira rede social com mais horas ativas no Instagram, passando até o YouTube. Que loucura, né? Primeiro o TikTok, segundo o YouTube, terceiro o Instagram. Isso Uau. era impensável há 6 meses atrás, entendeu? E, assim, o tempo médio de uso do brasileiro no celular, ele é o terceiro maior do planeta. E olha que a gente concorre aí com países como China, né? Não, a China é muito menor o tempo de uso Uau. da China, porque lá a carga de trabalho é 12 horas, né, amigo? O nego não tem tempo para ficar no Faz muito celular. sentido esse Você tá argumento. entendendo? A gente tem países subdesenvolvidos, se eu não me engano, é Gana e Zimbábue. Eu não sei, eu sei que o Brasil é o terceiro, Uhum. com 3,8 horas dia Uau. por usuário. Você entende, assim, que isso, assim, é muito forte, cara. Isso já foi um pouco maior, tá? O tempo médio de uso dos celulares já foi maior no mundo inteiro e isso vem se reduzindo. Acho que a gente teve um pico na época da pandemia, isso caiu, o que é natural, porque as pessoas saíram daquela coisa de estarem enclausuradas ali. Mas isso mostra muito, cara, imagina como é que é para tu disputar a atenção daquele cara que tá ali sendo bombardeado por centenas de conteúdos o tempo inteiro. Cara, você precisa ser intencional, você precisa ser criativo, você precisa ter uma estratégia por trás. E aí que os frameworks, eles ajudam a gente a pegar toda essa loucura e colocar dentro de um potinho, né? Falando assim até de um outro framework, 2, na verdade, eu vou falar. Eu vou falar do PAS e eu vou falar do QVO, né? Puxando essa sardinha para mim, que eu que escrevi, né? Então, vou falar um pouco disso também. O PAS é muito legal quando você precisa fazer o cara... Eu gosto muito de usar isso em propostas comerciais, né? Que você fala do P, do problema, o A, de você agitar e muitas vezes falar o custo da inércia desse problema e depois você fala da solução. Então, o PAS, né? E aí, assim, primeiro você ilustra o problema para o cara, fala do problema. Muitas vezes o cara vai comprar de ti a tua solução, nem ele sabe muito bem o que isso está causando de dor nele. Isso, cara, eu tenho feito assim, muitas ligações de venda, muitas reuniões de venda, e o que eu mais vejo é isso. Mas você sabe quanto você vende? Você sabe qual? Quando você começa a fazer perguntas direcionadas para cutucar a dorzinha, você começa a entender o quanto esse cara não sabia do problema dele. Que loucura, E quando tu né? começa a falar, tu gera uma identificação gigante. Esse cara começa, nossa, é verdade. Não, eu tenho esse problema. Opa, não, eu tenho. Tu percebe que a pessoa começa a se levantar da cadeira assim, e aí você começa, tá, quanto custa para você não resolver esse problema hoje? Já dando aquela urgência de novo, né, de você... A estrutura do copy, ela é muito boa para você conseguir encaixar todos os vieses cognitivos que a gente tem, que foram mapeados ali, para que você deixe esse texto mais efetivo, né? Então, a partir desse momento, você apresenta a sua solução, muito bem, e tá, olha só, então, se tudo isso aqui fez sentido para você, eu vou te apresentar aqui que vai resolver.
E, por último, falar do método QVO. Eu entendi que na venda, principalmente assim, quando você está fazendo uma venda complexa, a principal coisa que vai acontecer primeiro são as objeções. Então, o que é de quebra de objeção? Né? Você precisa quebrar todas aquelas objeções que vão acontecer. E uma coisa que eu gosto muito, e eu tenho ensinado muito isso para times de vendas, é o que? Cara, antecipa essas objeções e já coloca no teu discurso tudo isso. A gente tem feito isso aqui na digital, a gente tem ensinado isso para alguns clientes que já meio que, bicho, o cara já sabe quais objeções que o cara vai ter versus aquele carro. Por exemplo, tem um cliente nosso concessionário. Ele já explica isso logo no início. Ele já sabe que uma objeção é que o cara fica comparando com o carro. Então, vou falar logo de todos os atributos que eu sou melhor com aquele carro, que o cara fica assim, meu Deus, ele fica sem saber. E é aquele momento que você vai gerar um alto valor agregado, ou seja, o V do método ali, do framework, né? De você pegar e de você usar essa quebra de valor, quebra de objeção, aumento do valor percebido, e aí você faz a tua oferta de maneira irresistível. Tem muita mais coisa dentro disso, é um livro, né, que eu fiz, mas trazendo isso para um framework de copy, você pode estruturar a tua mensagem dessa forma. Olha, eu sei que você sempre teve problema com agência de publicidade, mas aqui a gente entrega assim, assado, cozido, frito. Olha, eu sei que você nunca teve resultados com agência de publicidade, mas olha aqui esse meu cliente que fez isso. Isso dentro de uma estrutura textual, o cara quando ele olha, nossa, você começa, quebra objeção, gera valor, e aí você faz a oferta. Então, eu entendo que essas duas últimas estruturas que eu falei, mais do que o próprio AIDA, elas são muito mais fortes hoje para que a gente consiga vender. Muito bom. E para você, Manuela, que outras estruturas você recomenda, além dessas que o Rodrigo explicou para gente? Então, inclusive que o Rodrigo acabou de falar, o método PAS, que problema, agitação e solução. Eu gosto muito de adicionar esse método em roteiros curtos, por exemplo, que você chega, por exemplo, se você quer vender o curso de método para tráfego pago, por exemplo, você chega já falando sobre tá cansado de estruturar suas campanhas e não vender, ou então de só queimar dinheiro, de só queimar sua verba, queimar ali o seu investimento, e trazer a agitação dele e em seguida o resultado, de falar, tenho aqui esse curso que vai te ensinar a te aplicar da maneira correta o seu método, e etc. E eu gosto muito de colocar ele em roteiros curtos, porque é uma forma de você colocar ali a sua estratégia de uma forma rápida e que vai cativar quem está assistindo, de que vai cativar quem está lendo, por exemplo, também se for em algum card, uma headline, em um texto. E eu acho que se adicionar ele da maneira correta, ele vai ser eficaz, assim como o método AIDA. O método AIDA, ele tá um pouco saturado, porque, assim, ao meu ver, ele precisa de um pouco mais de storytelling, ele precisa de um pouco mais de densidade para ele ser trabalhado da forma correta. Já o método PS, não. O método PS, você vai lá e consegue dar aquele boom inicial, você dá o gancho, prende ali quem precisa aprender para assistir e já traz a solução para incentivar ele a finalizar ali a ação, finalizar a compra, seja qual for o resultado. Maravilha. E aí a gente tem o papel aqui do CTA, né? Ultimamente a gente tem visto muitas campanhas, né, com essas chamadas para ação, e aí eu quero que o Rodrigo me explique aqui qual é o papel do CTA no final de um texto, Rodrigo. Acho que não só no final, né? Acho que porque assim, a gente tem que separar o CTA o call to action, né, a chamada para ação, de um botão, que ele não é só um botão, ele não é só uma chamada no final, ele é toda uma estratégia que você tem para fazer o cara ir para o próximo passo. E às vezes tu precisa ter um CTA no meio do texto para fazer o cara continuar lendo. Por que ele tem que continuar lendo, né? É responder as pequenas perguntas. É quase como se fosse usado o I do AIDA e depois você chamar o ação lá no final, né? De você ter essa construção constante de gerar, assim, uma coisa que eu gosto muito no CTA é você fazer o quê? Você ter um grande impacto, ele precisa ter uma promessa clara, ele precisa gerar urgência, né? Você precisa, às vezes, dependendo do projeto, ter elementos de autoridade e ter ali prova social, tudo isso muito perto do teu CTA. Isso vai fazer com que o impacto disso e a conversão seja muito maior. Então, não é só deixar um botão ali solto, preso, sem nada, entendeu?
É muito bom até explicar isso, porque as pessoas elas têm essa ideia que ele só é utilizado naquele formato. E aí a gente está aqui justamente para esclarecer e ensinar como de fato ele pode ser funcional em vários aspectos. E a gente vai agora para storytelling aplicado a uma copy, né? A gente sabe que histórias elas são uma forma mais antiga e eficaz de transmitir as mensagens, né? No copyright elas ajudam a criar contextos e também conexão emocional e memorável. Então aqui a gente vai conversar um pouco referente como essas histórias funcionam. Manu, na sua concepção, que tipo de história funciona melhor? Você acha que é uma história pessoal, de clientes ou da própria marca? Eu acho que dependendo da estrutura que você quer montar e também aonde você quer chegar. Por exemplo, se você quer comprar ali um sapato, Certo. eu vou atrás de alguém que já comprou aquele sapato, que vai me dizer que, gostei do sapato, é confortável, dura bem, tem uma alta durabilidade, serve para várias ocasiões. Então, dependendo da proposta, repetindo, dependendo do Rodrigo. Depende, né, cara? Isso que eu ia falar, pô, esse podcast inteiro, todas as perguntas dela vai falar, cara, depende. Depende muito de onde você quer chegar Certo. com aquela estratégia. Por exemplo, eu quero comprar, não sei, um relógio. Eu vou atrás da marca do relógio. A marca, ela realmente importa quando você quer comprar algo de alto valor. Ok. Então, no caso do Rolex, que eu falei lá no começo, no caso do Rolex, ele tem aquele valor apropriado dele, não só um valor de dinheiro, mas um valor de, por exemplo, cara, eu tenho um Rolex. Então, o próprio nome já diz. Então, depende muito de onde você quer chegar. Se você quer falar sobre o cliente, no caso, a marca do Rolex, já vai agregar um valor. Se você quer comprar um tênis, aí você vai atrás de alguém que já comprou. Aí, isso varia muito de pessoa para pessoa, de Caso a resultado caso, para né? resultado, também de produto para produto. Então, É até interessante que o Rolex ele não patrocina qualquer esporte, né? Ele é muito Exatamente. pontual justamente por essa relação com a marca. Mas é algo também importante que a gente tem que entender, e aí essa pergunta agora para o Rodrigo, é como é que a gente equilibra, como é que a gente faz para equilibrar emoção e proposta de valor, Rodrigo? Cara, assim, são duas coisas assim que não são excludentes entre si, mas que também nem sempre precisam estar juntas, né? A tua proposta de valor, a tua proposta única de valor, né, que é como eu gosto de chamar ali, teu Unique Sales Proposition, ele precisa ser da tua marca ou do teu produto. Qual que é a tua proposta de valor versus o resto do mercado? Ah, você é o mais barato? Não. Como a Rolex, eu não sou o mais barato. Eu sou o melhor. Eu sou a melhor marca que você vai achar. Então, quem tem o meu relógio vai pegar emprestado toda a minha tradição, toda a minha... tudo que eu imprimo quando alguém entra com o relógio. Você acessa novos mundos, você pertence a um grupo seleto. Ou seja, tudo isso aqui... o que o Rolex é diferente de por exemplo, sei lá, um relógio Casio? É uma excelente Rejoalharia. Isso aí mesmo que você falou. Uma excelente fábrica de relógio Perfeito. que tem uma tradição muito parecida, fabrica excelentes relógios, assim como a Rolex, só que a diferença de preço, ela é gigante. Sim. Qual que é a diferença principal? É a história. A história que a marca conta, ela acabou sendo a proposta de valor dela. E ela não é uma história tão emocional, ela é mais governante, ela tem aquela coisa assim, postura, cara, a gente governa o mundo. E acabou, entendeu? Então não tem tanto essa coisa tão mais emocional, mas você tem várias outras marcas que têm histórias de marca mais emocionais, né? Que acabam usando mais um arquétipo ali o bobo da corte, ou então nem tanto assim, tipo o inocente, como a Dove, por exemplo. Ah, o mundo é de cor de rosa, todo mundo é lindo, a pessoa tem 200 quilos, é linda, vai morrer, entendeu? Então, tipo assim, é aquela coisa de você ter aquela... e tá tudo bem, a marca, ela encontrou o lugar dela dentro de todos aqueles territórios que existiam ali para serem ocupados. É a mesma coisa, um outro exemplo muito legal que a gente tem de uma história de marca de governante é a própria Mercedes. Se você tem, você chegou lá. Você já viu essa campanha da Mercedes? Sim. É muito legal. Porque eles pegam e falam assim, tipo, se você tem um Mercedes, você chegou lá. Então, cara... Definição de sucesso. Exatamente. O que a marca, o que Mercedes significa? É Mercedes igual sucesso.
né? Então, quando o cara consegue tangibilizar a proposta de valor dele em uma história tão forte, a ponto de você conseguir cobrar mais por isso, aí eu digo, pô, cara, realmente você conseguiu ter aí um sucesso nisso. Porque tem muitas empresas que são mais baratas e tá tudo bem. Cara, a minha proposta de valor é ser mais barato. Você vem aqui, você vai comprar mais barato. Pô, ok, não é uma briga que eu, como empresário, gostaria de ter, mas cada negócio é um negócio. Eu tô agora lembrando aqui que o Rodrigo ele colocou alguns exemplos, né? Rolex, Mercedes, Tingo e Casio, né? E eu lembrei da música da Shakira porque ela faz um paralelo de comparação. Ou seja, trocou uma Mercedes pelo Tingo, um Rolex pelo Casio. Então isso é tão impregnado, a questão das marcas, que uma cantora super popular utilizou isso como um trocadilho numa canção. E eu lembro que a Casio, ela surfou nessa onda porque o ex dela foi pro treino usando o relógio Casio e dirigindo um Tingo. Acho que é Tingo assim que fala a pronúncia. Não faço a menor Enfim, ideia. é um carro um pouco, não inferior, mas enfim, comparado a uma Mercedes, né? Mas ok, foi inevitável. Eu tive que lembrar dessa história É uma agora. referência. É uma referência. Mostra muito esse contraponto que a gente tem, tipo, como marcas podem se tornar exemplo de algo bom ou ruim. Exatamente, Né? isso mesmo. Você entende, assim? Sim. O copy, ele está profundamente envolvido nessa história. Porque através das histórias de marcas que foram contadas ao longo do caminho, se construiu a percepção na cabeça dos consumidores Verdade. que aquilo ali era bom, que aquilo ali não era, que aquilo ali era por um perfil de público X e aquele ali era para o Y. Não é que o Tingo é ruim, mas ele é para o classe C. É verdade. E não é que a Mercedes ali é boa. Não, mas ela é para um outro perfil de público, né? E você acaba criando segmentações ali de para quem é aquilo, através de histórias de marcas. Não tem nada diferente, tão diferente no produto assim, não tem nada. Você tem, por exemplo, falando de relógio, você tem relógios Casio com máquinas automáticas tão bom quanto um Rolex, e até melhores, que custam 10% do preço. Muito bom. Você entende? Assim, Sim. não é sobre o produto. E aí, quando o empresário ele acaba negligenciando uma boa história de marca, um bom argumento de venda, você começa a entender a diferença disso. Cara, você está simplesmente excluindo todo esse mundo aqui que é construir uma marca forte, que é ter uma boa história de vendas, que é ter tudo isso. Você está deixando esse dinheiro na mesa. Você poderia ser uma Rolex, mas você está sendo uma Casio. É verdade, né? Então a gente vai agora para a parte de persona e tom de voz. A gente sabe que conhecer o público ideal é o ponto de partida para toda comunicação estratégica. Saber como ele fala, como se sente, como age, define de fato esse tom e também a abordagem para a copy. Então, Manuela, na tua concepção, o que é persona? E como criá-la através da utilização do método de copyright? Então, a persona é aquela pessoa para quem a gente vai direcionar. Tem a persona do cliente, a nossa persona, no caso, quem eu vou falar, quem eu sou, e a persona que vai receber aquela mensagem. Então, quando a gente fala de persona, a gente está falando de público-alvo. Por exemplo, eu estou vendendo uma caneca. Quem vai comprar essa caneca? A gente que gosta de café, de chá, quem gosta de decoração, quem gosta de estar ali, comprar alguma coisa de lembrança. Então, a gente define essa persona com base no nosso produto. Quem é que vai comprar o nosso produto? Para quem é direcionado o nosso produto? Então, a partir do momento que a gente direciona esse produto, essa solução, serviço, independente do que seja, a gente está definindo a persona. E com base nisso, a gente vai escrever. Por exemplo, eu não vou chegar para ti, eu quero comprar uma caneca e eu não vou te oferecer uma garrafa. Então, da mesma forma que se eu vendo garrafa, tu não vai chegar para mim procurando caneca. Então, quando a gente define a persona, a gente já está definindo quem vai comprar e quem a gente é. Muito bom. E para ti, Rodrigo, que tipo de linguagem você acha que gera mais conversão? É técnica ou é informal? Vai responder, depende, já até sei, mas... Depende. Mas é isso. Mas Não tem muito é o que verdade. correr, cara. Depende. Mas aí me exemplifica isso de uma forma... Por exemplo, se tu tá fazendo uma venda,
Assim, tá? Vamos separar. A Perfeito. venda, ela é emoção. Certo. Só que ela tem estágios, Uhum. tá? Vamos dizer assim, ó, se você está vendendo algo extremamente complexo como uma máquina que faz cortes automáticos para uma indústria. Olha Uhum. só, essa venda ela tem vários stakeholders, ela não tem um decisor. Cara, o cara da produção vai decidir, o cara da manutenção também vai ter voz, o cara de compras vai querer pagar mais barato, o cara do financeiro vai querer saber qual que é as formas de pagamento, e tu vai ter o cara do comercial que vai também querer se meter para entender quanto a mais ele vai ter de resultado. Você percebe que são 5 cabeças, 5 personas diferentes dentro Sim. da mesma venda? Certo. Então, assim, para um cara, vai ser mais importante eu falar a parte técnica. O cara da manutenção, por exemplo. Ele quer saber, cara. Ele não vai se convencer com o teu argumento emocional. Ele não vai se convencer. Para ele não importa isso. Para ele não importa se tua empresa é legal, se tu é bonito, se tu é gente boa e se tu não lembrou, tu não esqueceu do nome dele. Para ele não importa. Agora, pro cara mais comercial, pô, importa. Ele vai Tu falar de analisar maneira detalhes. mais emocional. Ele Sim. vai falar, ele vai comprar de ti, não vai Uhum. comprar o teu produto. Ele tá nem aí. Ele quer pagar mais barato e fazer uma boa negociação. E às vezes, muitas vezes, boas negociações não têm a ver com preço. Verdade. Entendeu? Tem a ver com o valor que o vendedor consegue gerar ali naquele Exatamente. momento. E aí, para cada perfil, para cada stakeholder envolvido na venda, um tipo de linguagem vai ser necessária. Por isso que, assim, na grande maioria das vezes, você conseguir... não é uma linguagem informal, eu diria você ter uma linguagem emocional, que é o quê? Falar do problema, quebrar as objeções ocultas e não ocultas que podem existir ali dentro daquela venda. Isso tudo vai fazer com que você consiga ficar mais perto da conversão, tá? Por mais que as pessoas achem as vendas, uma venda ela não é racional, a compra ela não é racional, ela é 90% emocional. Existem poucas pessoas, o exemplo disso é o supermercado. Você vai lá para comprar um pacote de carne e sai de lá com um carrinho cheio de coisas que tu nem queria, tem coisa que tu nem queria, eu nem queria. E você, através de vários estímulos neurológicos ali dentro, você consegue sair de lá com muito mais produtos do que você entrou. Não só o supermercado, mas até as lojas virtuais, Sim. Shein, Shopee. Às vezes eu entro só pra ver, eu penso, meu Deus, eu tenho que comprar isso aqui porque meu cupom vai acabar. Porque lá, assim que você abre a tela, já aparece ali, ó. O viés tem da 2 urgência, horas. né? Gente, isso aqui eu comprei na Shein. Olha aí. Porque sim. Eu já penso Sim, no porque assim, não queria, mas porque assim, comprei porque tava E barato. funciona. Eu já penso no iFood, né? Eu No iFood compro, também, eu a mesma compro coisa. aqueles cupons mensais que Sim. geram vários O clube, descontos. É, o Eu clube, também né? tô no clube, filho. Também. E Me pegou aí, também. ele me pega de um jeito que às vezes eu não tô nem com tanta fome, mas meu cupom vai acabar, vai expirar e eu Sim. preciso gastar ele. É? Não, mas e Que aí, de loucura, novo, meu né? Deus. Se a gente for analisar isso do ponto de vista de copy, tem vários vieses cognitivos que ele acaba aproveitando, né? Quando, por exemplo, vamos analisar aqui o Clube iFood. Ele tem aquela coisa, tem um pouco de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Pô, eu faço parte do clube, eu não posso ficar de fora, Sim. né? E aí você tem aquela coisa de pô, cara, eu tô levando uma vantagem aqui muito legal. Pô, eu vou pagar menos, né? Mas, em compensação, eu tenho que usar todos. Você ativa o gatilho da reciprocidade. Pô, o cara tá me dando desconto, eu preciso pedir. Às vezes tu nem ia pedir. Tu compra 5 cupons, tu só queria fazer um pedido. Sim. Entendeu? Aí tu vai fazer mais 4 só por conta da reciprocidade. Que Então, louco. assim, existem várias maneiras de você usar estruturas de copy, de você usar viés cognitivo dentro não só de textos, mas de estratégias para que você consiga ter muito mais resultado. Muito bom. E isso traz até um exemplo que eu estava lendo essa semana sobre a Paramount, né? Que ela cresceu bastante porque ela entendeu um tipo de persona. A Paramount era um streaming que não tinha tanta visibilidade como hoje tem, só que ela investiu num roteirista e diretor, que é o Taylor, me esqueci o sobrenome dele agora, mas era um cara que escrevia histórias para um público bem distinto dos Estados Unidos, que é o público do Texas, aquele público mais
cowboy, enfim. E ele tentou vender algumas histórias para HBO, para Netflix, mas os caras, não, acho que isso não funciona. Mal sabia ele que a cultura western, né, que é a cultura dos cowboys, iria tomar conta desse cenário. E por conta disso ele recebeu carta branca ali, né, na Paramount e começou a desenvolver vários tipos de produções com roteiros voltados para esse tipo de persona. E foi um estouro. Então, assim, de fato ele entendeu ali um público, que é uma coisa que o Rodrigo sempre coloca, né, que você precisa entender o seu lugar, né, para poder desenvolver justamente aquilo que é atrativo para esse público, e foi isso que ele fez. Hoje a Paramount tá aí com R$26 de mensalidade pra gente assistir uma série, mais caro que a Netflix. Roubo. Porque aí, ó, até isso, ó, isso faz parte do posicionamento estratégico da marca. Por exemplo, Sim. ele sabe que ele não é para todo mundo. Por que ele vai ter o menor preço? Ele é para um nicho específico de pessoas que se interessa por aquela agrupamento de conteúdos ali. É a mesma coisa. Por que tu lá no teu negócio, você que tá ouvindo a gente aí, tu acha que tu tem que ser para todo mundo? Né? Um dos maiores erros, e eu sempre falo sobre isso, a Renata até apontou, cara, que quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. É verdade. Não adianta. Se você tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo, você não vai falar com ninguém. E aí, o risco disso é muito grande, porque você vai gastar dinheiro, você vai colocar energia, muitas vezes direcionando o teu negócio, usando comunicações que não vão te ajudar. Aí, eu, pegando isso, comparo com campanhas genéricas. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não sou muito a favor daquela editoria de redes sociais que o cara pega, não, hoje é o dia do índio, fala do dia do índio, hoje é o dia da água, fala do dia da água. O teu negócio não tem nada a ver Dia com da isso, caneca. e aí tu tá lá falando de dia de seja lá o que for, né? E você tá ali o tempo todo tentando roubar a atenção com uma coisa que não faz sentido pra tua marca. E aí você tá intencionalmente jogando dinheiro no lixo, né? Porque o cara não quer saber, pô, Rodrigo, mas tu é uma TV, tu tem que falar do dia da imprensa. Porra, aí beleza. Faz todo sentido, Faz né? todo sentido, né? Eu sou uma madeireira, eu tenho que falar do dia da árvore. Beleza. Talvez não muito bom tom, né? Porque o madeireiro corta a árvore, mas não foi um bom exemplo. Mas o que eu quero dizer é que precisa ter uma conexão muito forte com o teu negócio, porque senão não faz sentido. E aí, quando você começa a usar de copywriting, você começa a ser mais intencional. Você fala, não, beleza, eu vou escrever isso aqui por quê? Por que isso aqui vai causar? Eu vou escrever por quê, para quem e o que eu quero com isso. O porquê. É verdade. E só para pontuar, o nome do diretor é roteirista, olha só, roteirista, que é o Taylor Sheridan. Ele produziu 5 produções para Paramount que elevou aí o streaming. Mas muito bem pontuado aqui, todos os exemplos que vocês colocaram. E agora a gente vai conversar aqui sobre formatos e aplicações práticas, né? Então, como é que um copyright ele pode ser aplicado em diversos canais? A gente tem hoje aí os multicanais, né? Que a gente não fala só para um canal, mas a gente tem redes sociais, né? Enfim, redes sociais como LinkedIn, YouTube, Spotify, que está hoje super evidente. Então, a gente também tem os caminhos das landing pages, dos anúncios nas redes sociais. Então, cada formato, ele exige, de fato, esse ajuste específico. Então, Manu, para você, quais são os formatos mais eficientes para a gente aplicar, de fato, uma copy, né? Um copyright? Você acha que em todos os formatos é possível, Renata? Ou não? Eu acho que só que a gente deve aplicar aqui pontualmente. Eu acho que até o fim desse vídeo a gente vai conseguir contar quantos dependes a gente vai falar aqui. Isso é verdade. Porque Legal, depende legal. muito aonde você quer chegar. Certo. Por exemplo, no exemplo que você acabou de dar, na landing page, eu não vou chegar e soltar uma bomba logo no começo. Uma landing page vai contar um storytelling, querendo ou não. Ele vai te trazer o problema, ele vai te trazer a dor, ele vai te trazer a solução. Então, e já vai ser muito diferente, por exemplo, para um anúncio de tráfego pago, onde você precisa ter ali uma headline que vai, isso é para mim, entendeu? Vai te dar aquele gancho e vai te prender. Então, claro que a gente consegue aplicar o copywriting de várias formas diferentes, com vários métodos diferentes, mas depende de onde você quer aplicar, para quem vai ser direcionado. Então, não adianta nada eu pegar a mesma copy de um tráfego pago para adicionar numa landing page, ou então pegar o texto... Ai, meu Deus, desculpa, só ia cair. Tudo bem. Enfim. E não adianta pegar o texto enorme de uma landing page para colocar num anúncio de tráfego pago que ninguém vai ler um texto enorme numa legenda.
Faz Ninguém todo vai, sentido. ninguém vai ler um texto enorme num card, num carrossel, por exemplo. Perfeito. E aí a gente também tem uma estrutura que é muito conhecida, que é a VSL, certo? Sim. Então, Rodrigo, para você, define para a gente o que, que é, né, uma VSL e Uhum. como construir uma copy para ela. VSL significa Vending Sales Letter. Uhum. Vocês lembram que eu falei no início aqui do podcast que a gente tinha lá as cartas de Cartas, venda e trocar pelo tal, dinheiro. e que a galera pegava e lá naquele primeiro momento eles escreviam aquilo. Aí veio o digital, na internet, a moçada e tal, e pegou e fez o quê? Botou isso em vídeo. Então, a VSL ela é uma ferramenta que tem o propósito de pegar o cara totalmente cru Uhum. e fazer ele comprar. Ou seja, eu vou aumentar o nível de consciência dele sobre o problema dele, eu vou aumentar o nível de consciência dele sobre a solução, sobre o custo da inércia, sobre a solução, sobre o meu produto, sobre mim, e vou vender. Então, geralmente são vídeos um pouco mais longos, acho que de 10 a 20 minutos, já vi VSL de 1 hora, dependendo do que você vai estar querendo vender naquele momento, mas são ferramentas muito importantes para que você, principalmente se você trabalhar ali com aquele público mais frio. Cara, vou levar para minha landing page o cara que nunca me viu. Cara, você precisa de uma série de coisas, você precisa quebrar várias objeções até você chegar na venda. Uhum. Não adianta você falar, ó, meu produto é esse aqui, tá, mas e aí, quem tu é? Por que eu quero comprar esse produto? É para mim, não é para mim? É para mim agora, não é? Então, a VSL, ela acaba levando o cara durante toda essa jornada, entendeu? E uma VSL sem copyright e sem storytelling, meu amigo, esquece. Que você não... Não faz sentido Não, nenhum, né? você não consegue reter uma pessoa 10 minutos num vídeo se tu não estiver contando uma boa história, se tu não tiver uma boa copy, você não vai conseguir, entendeu? Você não assiste 10 minutos de uma série que você gosta se tiver ruim, mano, se tiver chato, Verdade. entendeu? Então, o princípio principal da retenção, ele é interesse. Você precisa ter interesse naquilo para você se reter naquele conteúdo, né? E a VSL é um dos maiores desafios de escrever VSL é esse, porque você tem que ser dopaminérgico o tempo todo. O cara tem que querer continuar seguindo naquela jornada que não é curta. Então, tipo assim, a maior dor do cara que escreve VSL é, cara, como é que eu consigo ser interessante o tempo inteiro pelos primeiros 6 minutos antes de eu fazer minha oferta, porque a oferta vem no final. Uhum. Então, assim, você precisa ser interessante, você precisa gerar interesse. Aí, não é só interesse, você tem que gerar interesse e identificação, você tem que gerar interesse e quebrar a objeção, aí, você tem que gerar interesse e construir autoridade. E tudo isso ao longo do caminho. Então, assim como se fazia nas antigas cartas de vendas, entendeu? A VSL é uma das maiores representações do supra-sumo e do copywriting, né? Porque você tem que imprimir toda a força, toda a técnica e toda a estratégia para que dentro de uma peça só o cara consiga converter. Perfeito. Né? Tem muitos profissionais, muitas empresas que, cara, o negócio do cara é tráfego direto para uma VSL e conversão. Tipo, os caras são muito bons de fazer VSL. Eu já gosto de meio que diversificar assim, porque, né, você colocar todos os seus ovos num pote só pode dar problema lá no final. Legal. Estrategicamente falando, né? Muito bom. E agora a gente fala sobre tendências, né, erros e algumas dicas. Então, eu quero aqui entender com vocês alguns conselhos práticos, uns erros que acontecem, como é que evita esses erros e quais são essas tendências que acabam moldando o futuro do copyright, né? Então, Manu, para você, quais são os erros mais comuns que você vê atualmente no mercado? Acho que atualmente eu vejo muito assim as copies errando a persona. Você legal. não Gostei. consegue acertar o seu tiro. É como o Rodrigo falando agora e como uma cópia que eu até cheguei a fazer, acho que semana passada. Se você vende para todo mundo, você não está fazendo nenhuma venda. Uhum. Então, se você não acerta para quem você está vendendo, para o que você quer fazer, para quem você quer vender, você não vai fazer nenhuma venda. Não vai sair nada dali. Então, quando você... Eu vejo muito isso, por exemplo, quero vender uma caneca, aí coloca só lá o anúncio, vende-se uma caneca. Isso não vai acontecer, gente. Tem que contar a história da caneca, Conta a história né? da Como é que a caneca chegou ali?
enfim, um exemplo muito tosco, mas foi isso. Então, quando você erra a sua persona, você não sabe com quem você tá falando, você não sabe com quem você tá conversando. Outra coisa também que a gente vê muito em textos muito longos. Tem muito card por aí que tem 5 linhas de texto. Eu não leio card de Instagram. Tem muito card de Instagram que, se não for uma coisa que não vai me chamar atenção, eu não vou ler. E quando eu escrevo, tem coisas que eu escrevo que eu sento e penso, eu leria o que tá escrito? Legal. Isso me faria ler? Isso me traria interesse? Porque, querendo ou não, todo mundo vai ser lead de alguma coisa algum dia. Uhum. Então, se você não pensa como fosse a sua persona, se você não pensa, por exemplo, se eu fosse meu público-alvo, eu compraria, você acaba errando o seu público-alvo, você acaba errando a sua copy, fica repetitivo, porque fica repetindo ali a oferta, nunca traz ali a solução de verdade, só fica lá, compra, e você nunca vai acertar onde você quer chegar. E é muito legal isso que tu colocou, porque é justamente qual público, qual tipo de segmento a gente consome, né? Sim. Eu consumo muito literatura. Então, de fato, as copies são bem maiores nos cards. Exatamente. E aí, de fato, isso me gera interesse porque eu sou o público-alvo. Exatamente. Mas quando, de fato, não é para ser, a gente tem que ser eficiente, como você bem colocou. E eu separei aqui uma pergunta especial pro Rodrigo, eu tenho certeza que ele vai gostar, que é o que muda no copyright com o uso da IA e automação, Rodrigo? Especialmente para você. Pegou, né? Pegou. Eu gosto bastante de usar IA. Na verdade, eu até estava falando mais cedo sobre isso com vocês, né? Que, cara, existe uma crescente no mercado. Já respondo a tua pergunta, tá? Claro. Existe uma crescente no mercado muito forte. Um medo, né? Ai, meu Deus, a IA vai roubar meu emprego. E agora, né? Polêmicas, Sendo né, cara? polêmica. Revolução não vai, tecnológica. Não vai. Eu adoro tipo os assim- memes da IA, do ChatGPT, ele destruindo o mundo, aí Esse ele não... porque ele falava benzinho comigo. Eu trato super bem. É a Foi rebelião até das a máquinas. Renata Tá? que postou no stories dela uma vez, do ChatGPT destruindo o mundo, aí chega... Não, ele não, aí tá lá a conversa do chat, ele falando muito obrigado, chat. É porque eu sou da geração do Exterminador do Futuro. Não, eu também. Eu fiz uma palestra, se eu não me engano, 7 anos atrás, lá no IFAM, que é uma faculdade aqui em Manaus. Sim, o Instituto Federal. Isso, de publicidade, sobre o publicitário do futuro. E lá naquela palestra, eu falava sobre isso. E, tipo, uma das telas era Skynet, assim, sei lá. Tipo, sério, tem foto disso, tá real. Cara, Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem uma foto Deus abençoe disso. James Cameron. Tipo isso. Eu ali, aí, tipo, falando da Skynet. Mas por que eu falava da Skynet? Eu falava que a tecnologia lá atrás, 7 anos atrás, tá? Não existia ainda. Uhum. Eu falava já que o profissional que não se adaptasse às ferramentas ia ficar para trás. Esquece, amigo. Esquece. E ali eu estava falando ainda dos primórdios da automação de marketing no digital. Eu estava falando de chatbot, de integração, de coisas que hoje tu olha assim, velho, isso aí é o mínimo. Entendeu? Tipo, e hoje a IA tá vivendo esse momento, né? Eu já falei até, a gente tem um episódio aqui só sobre a IA, inclusive, coloque aqui o editor, coloque o card aqui. Abre o card. Abre o card agora aqui, cliquem, assistam, ficou muito bacana, a gente Verdade. fala muito sobre isso. E eu falo bastante assim, cara, pra mim a IA, em 3 anos, vai se assemelhar à internet no mercado corporativo. Sim. Imagina se hoje tu não soubesse usar a internet, como é que tu ia trabalhar? É verdade. A IA não vai substituir as pessoas. Quem vai substituir as pessoas são pessoas que sabem usar IA. Ponto. Entendeu? Isso tá claro como água cristalina. Você, um profissional, daqui a 3 anos no máximo, tá? Que a gente tá. A evolução tá sendo. A curva de adaptação das pessoas a essa tecnologia, ela tá sendo muito rápida, muito mais rápida do que foi qualquer outra coisa que a gente tem na história da humanidade. Então, assim, cara, que tu, querendo ou não, tu criou uma ponte até a excelência muito mais rápida. O quanto você consegue aumentar a tua produtividade, pode ser mais rápido, pode ser melhor, pode testar mais coisas. E aí, linkando já para começar a responder a tua pergunta, cara, assim, como é que copy dá certo? Cara, tu tem que testar, tu tem que conectar várias palavras quando você está escrevendo. Quando você usa inteligência artificial, tipo assim, beleza, você tem um repertório, mas a IA tem todo o repertório do mundo à disposição dela.
tu nunca vai ser melhor do que ela, velho. Nunca. Você não vai ser melhor. Você vai ter que saber pedir o que você quer. Por isso que acho que eu já até falei sobre isso, que cada vez mais existe uma busca muito grande por profissionais teóricos e não só por profissionais que sabem a prática. Por quê? Porque a IA vai fazer a prática. Então, a parte da teoria, alguém vai precisar direcionar ela. Como eu estava ensinando para vocês hoje, olha, como é que eu faço? Sim. Eu digo exatamente o que eu quero, eu faço construções junto com ela e vou organizando o conteúdo. Mas, cara, dentro daquilo que eu pedi, ela vai me trazer 50 opções se eu falar. Tu levaria 2, 3 semanas para escrever 50 opções da mesma coisa e talvez tu chegasse a um esgotamento mental, porque o cérebro humano ele funciona diferente. Ele não tem acesso a tudo que ele já lembra. Quem dera nós, né? Que a gente seria muito incrível se a gente tivesse acesso a todas as informações que a gente já consumiu, né? É maravilhoso. Existe toda uma priorização do que a gente vai lembrar, né? E o resto bota no sótão. Bota aqui na tua memória que tu não usa. Então, cara, por que não eu começar aqui a me municiar de aprender como que eu oriento ali essa ferramenta para que ela traga para mim os melhores resultados e eu converta mais? Cara, é muito simples. Por isso que eu digo assim, quem hoje está fazendo copy e não está usando IA, já era obsoleto. Não faz mais copy, é outra profissão, é outra coisa. Entendeu? O cara que está fazendo conteúdo para marketing e não está usando copy, ele é obsoleto já e não está usando IA, né? Ele ficou para trás. Não tem mais isso. Você consegue enxergar de longe o cara que está perdido nesse mundo. Você vê cada vez menos nas redes sociais esses conteúdos aleatórios. Não, cara, tu vê cada vez mais conteúdos que tem a ver com a persona, tem a ver. E do nada foi isso? Não, cara, foi o advento da inteligência artificial, que todas as empresas agora podem ir lá e perguntar, cara, analisa isso aqui para mim. Qual é que é a melhor forma de eu fazer isso aqui? Então, quando você faz isso, você consegue ser muito mais, você consegue ser muito mais eficiente. Antes do que você precisava pagar milhares de reais para profissionais como nós, hoje você vai lá no ChatGPT e coloca. E só usando o prompt, né? Isso. E para finalizar, gente, eu quero que vocês me respondam aqui uma última pergunta, para os dois, essa pergunta. Como se manter atualizado sobre boas práticas de copy, na concepção de vocês? Eu, como toda geração Z, eu sou uma pessoa que anda muito no Instagram e no TikTok. Então, acho que quando você usa essas ferramentas ao seu favor, você consegue encontrar um mar de opções para ficar se suprindo não só de conteúdo, mas pegar até mesmo inspiração. Tem perfis no Instagram que eu gosto muito, acho que eu já até compartilhei alguns com a Renata, que são muito bons pra gente acompanhar, pegar ideia, para ver ali as atualizações, as tendências, que o que tá no digital só tem a evoluir. Então, quando a gente pega e aprimora, a gente absorve o que tá no digital, a gente consegue tanto aplicar no que a gente já tá fazendo, quanto até mesmo prever algumas coisas que vão vir pela frente. E para você, Rodrigo? Cara, pra mim, repertório eu sou milênio, né? Nem cabelo eu tenho mais, sou. cara. Então, assim... Temos cabelos brancos. Exatamente, vários aqui na barba. Quem tá assistindo a gente no YouTube tá vendo aqui, né? Quem tá ouvindo, saiba que esse que vos fala, até cabelo já perdeu. Meu Deus. Mas, assim, pra mim, o repertório, ele vem de tudo, cara. Eu gosto muito de... Tipo assim, são 3 coisas pra mim, né? Ler. Acho que eu sou um cinéfilo ávido, né? Eu gosto muito de assistir filmes, séries e tal. Isso é uma coisa que a gente tem em comum. Falamos muito sobre isso, inclusive. Adoro, gente. E eu dali, que a minha cabeça acaba funcionando um pouco mais. Eu começo a entender quais são os tipos de narrativa que o cara usou ali, quais foram as construções de mensagens que ele usou. Então, fica fervilhando ali o meu cérebro e eu começo a usar referências que eu assisti ali, daquele repertório, e trago para as minhas copies, para as minhas coisas, né? E a outra são as experiências de vida. Cara, nada supera você assistir uma interação de venda ao vivo. Você consegue sentir tudo, você consegue saber o que faz diferença. Quando você vê, olha, nossa, que legal. A pessoa achando alguma coisa legal, por isso que eu falo, experiências de vida. Você tem que ver, cara, você tem que ir pra rua, você tem que entender. Eu tive a oportunidade de ir no nosso centro da cidade aqui, cara. Nossa,
os malucos, vem cá, quer fazer orçamentos puxadores, né? Uhum. Aí eu falei, cara, esse cara é o pré-vendedor da loja, velho. Olha só como a galera do centro já estava lá na frente. E a gente nem imaginava. Não, né? e nem imaginava. Aquele cara tá fazendo uma pré-qualificação de cliente para levar o lead para dentro da loja. Uhum. Olha isso. Jogar o famoso aqui é mais barato. Sim, exatamente, cara. Eu vou cobrir Cara. qualquer oferta. O que eu ouvi de CTA de conversão andando 10 minutinhos no Ah, centro, você não tá Eu já ligado. almocei muito Dica- assim, eu quero dizer. Dica de passeio no centro. Ir com papel anotando tudo pô, que você eles tá falam. louco, você vai conseguir pegar centenas de referências. E por isso que eu falo assim, a vida real, cara, ela vai te trazer insumos que a IA não vai conseguir alcançar. Entendeu? Tipo, é isso que eu falo assim, quando você começa a olhar para repertórios não convencionais, é onde você vai conseguir se diferenciar e é onde a inteligência artificial não vai conseguir chegar. Ela não chega naquilo, porque ela não consegue fazer essas associações, ela não tem acesso a tudo que nós podemos ter. Ela não tem um acesso sensorial, ela não tem um acesso sinestésico daquilo, ela não tem a emoção do momento. Tudo isso só os humanos vão conseguir ter. E através desses inputs é que a IA vai conseguir, de fato, te ajudar a explodir de resultado. E isso é bem legal, né, gente? Porque a gente acaba entendendo justamente da onde vem toda uma base de Uhum. construção para poder se desenvolver. E assim encerramos mais um Papo Digital. Vocês viram que neste episódio exploramos aqui, junto com a Manuela e o Rodrigo, o poder do copyright estratégico, a habilidade de usar palavras com intenção clara para gerar vendas. E então eu agradeço a vocês dois, muito obrigado pela presença, pelo papo. A gente compartilhou aqui várias ideias, vários exemplos, foi muito legal e eu espero que todos esses insights que a gente reuniu aqui te ajude aí para o seu negócio. E aí eu convido você a conhecer os serviços da Digital Comunicação e para acessar o link que está aqui nessa descrição deste vídeo, tá? Quem acompanha pelo YouTube. E você pode realizar um diagnóstico junto com o nosso time de vendas, né? Relacionado a marketing, a sua equipe comercial. Eu também quero te convidar a seguir o Papo Digital no Spotify, se inscrever aqui no canal da Digital Comunicação no YouTube, maratone todos os episódios. Eu tenho certeza que todas as informações que a gente reúne aqui nesse papo, nesse papo digital, a gente consegue justamente te ajudar e te auxiliar no crescimento da sua empresa. Muito obrigada pela participação de você que ficou até aqui conosco e até a próxima.